Yo soy un varón todo católico, apostólico y plenamente romano. ¿Quién dijo eso de sí mismo? Dr. Plinio nos comentaba muchas veces que la miseria humana es tal que es capaz de enorgullecerse por cualidades que no tiene, y de las cualidades que tiene, que el ser humano verdaderamente tiene, muchas veces menospreciar. Él daba el ejemplo de un jefe de Estado, un estadista, que conocía muy bien cómo lidiar con sus súbditos, pero que tenía la gran vanidad de ser un pintor. En sus momentos de horas libres, él pintaba y no era un gran pintor, pero él se creía de los mejores pintores del mundo y la cualidad de estadista dejaba de lado. Así es el ser humano. Y él decía, hay un verdadero valor que el ser humano es capaz de poseer y que muchas veces no da importancia, y que nosotros debemos sanamente, ¿no?, enorgullecernos, que es la gracia de ser católico, apostólico y romano. Cada ser humano que es bautizado tiene el deber y el derecho de enorgullecerse sanamente de esta gran cualidad. Há algumas virtudes para as quais nós caminhamos não pelo terror do abismo, mas pela vontade de andarmos no céu. Aí se deseja ser ótimo pela melhor das disposições de alma. É porque aquilo é tão belo, é tão bom, que a gente é insaciável daquilo e quer ter, a mais não poder de querer ter. Qual foi, na minha vida, de todas as virtudes, aquela que mais me entusiasmou, que eu procurei mais seguir com maior ardor, por maior entusiasmo? O meu entusiasmo, o meu ardor ia para um conjunto de virtudes. Era um píncaro de virtudes. Se quiserem, era uma constelação de virtudes. Que eram atos de intelecção, eram atos de vontade, mas eram ao mesmo tempo um estado de espírito, um feitio de alma e um modo de ser. Que designados por esta palavra, que graças a Nossa Senhora, eu nunca fui capaz de pronunciar sem me entusiasmar. Católico. Naturalmente, os senhores estão vendo que, especificando teologicamente, a virtude da fé. Mas não é o mero crer, é amar o que se crê. Portanto, entra aqui a caridade. Esperar alcançar aquilo para onde se tende. Entra a esperança. É um anel das três virtudes teologais. É o estado de espírito do católico, a mentalidade católica, o modo de fazer católico, de pensar católico, de sentir católico, de ser católico. Justiça e caridade. E eu me lembro ainda, não me lembro em que idade, das minhas tantas idades, eu me lembro de mim ainda pequeno, sozinho pensando, curioso, a palavra católico parece uma música. Cada letra, eu não sabia que era uma palavra grega, e menos ainda eu sabia que ele quisesse dizer universal. Eu tomava aquilo como uma palavra, não sei, como alguém pode, como isso aqui pode chamar cristal, e por quê? Porque cristal. Então também católico, porque é católico. Mas eu dizia, mas que bonita palavra, católico, 3 notas, que beleza.
Depois, pensando o forte do A, católico, começa irrompendo e proclamando. Depois o O, que exclama e que está no píncaro. E o I, que termina com delicadeza. Que palavra a meu gosto. Mas depois, eu mesmo pensando, mas eu já tenho ouvido falar em católico, apostólico, romano. Quer dizer que isto constitui tudo uma coisa só. O que é isto apostólico romano para juntar com católico? Bem, eu estou sozinho e não tenho com quem perguntar. Eu vou analisar a musicalidade da coisa. Partindo do pressuposto de que as palavras às vezes musicam, se é que o verbo musicar existe, que as palavras às vezes musicam o próprio conceito. Então dizer católico, apostólico, esse apostólico parece uma reedição do católico, realmente para ouvir é apresentado assim de outro lado, como uma guirlanda que desce, engrossa e sobe. Bonito, tá bem. Romano. A palavra romano, eu nem sabia bem o que tinha sido Roma nem nada. Mas um romano forte, sério, bom, romano, sólido. A gente tem a impressão de um rio que corre debaixo de um arco. Eu não sabia do Tibre, mas um arco forte em que as águas passam fluidas e o arco continua, a ponte continua, romano. Que bonito. Eu vou perguntar o que é. Cuánto amor por la Iglesia que sale de los labios de Dr. Plinio. ¿De dónde le vino todo eso? Desde su niñez, de su infancia, es necesario reconocer que Dr. Plinio era un niño excepcional en materia de amor a la Santa Iglesia. Un niño que aprendió a balbucir el nombre de Jesús antes mismo de saber decir mamá. Un niño que era capaz de hacer frente a adultos que en el exterior defendía posturas contra la Santa Iglesia, contra la moral. Un niño que contemplando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, vio en ella, por una gracia mística, por una visión, por así decir, mística, el alma del propio nuestro Señor Jesucristo. Y en esta contemplación Él tomó como ejemplo todas las perfecciones que existen en el universo. Pues bien, todas estas gracias que Él recibió de niño eran semillas que después fructificaron para desabrochar en este roble robusto de un alma verdaderamente católica, apostólica, romana. Las gracias de infancia que Él recibió fructificaron después en un alma fuerte, capaz de vivir para la Santa Iglesia. Nesse sentido, a gente pode dizer que a Igreja Católica, e com ela a palavra católico, é mais ou menos como um vitral ao longo do qual a luz da história vai fazendo o percurso do sol. Então o vitral tem um aspecto na madrugada, quando o sol vai nascendo, depois ele tem outro aspecto da manhã, outro aspecto do meio-dia, nas várias fases do dia e até o entardecer. E ainda é muito bonito quando nos últimos fogos do sol que se põe, a gente vê os vitrais brilhando discretamente, mas com uma intensidade própria, assim como quem diz, meu filho, até amanhã. Assim, cada época histórica tem o seu modo de ver a igreja, de sentir a igreja, que não é uma contradição dos modos anteriores,
como por exemplo no vitral, o aspecto do meio-dia não contradiz o aspecto matutino, nem o aspecto vespertino, mas é um desdobrar-se que vai completando. Apenas o que tem é que a igreja é um vitral para o qual não há anoitecer, em que as coisas vão caminhando inteiramente até esse grande meio-dia da igreja, que é o dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo acabará o mundo. E então a igreja militante terá cessado de existir, é só a gloriosa, e a penitente cessa de existir também, é só a igreja gloriosa. Fecha o purgatório, os precitos ficam excomungados no inferno, aquilo não é igreja, no inferno não há igreja, e apenas no céu a igreja gloriosa, em plena chama. Essa passagem da igreja militante e da penitente para a gloriosa é, por assim dizer, a mais bela hora do vitral, em que se tem a impressão que o sol encostou no vitral e que o vitral virou sol, de tal maneira isso irradia. Ser católico é uma coisa extraordinária. Mas Nossa Senhora me ajudou a dar conta, tive a graça para me dar conta de que era indispensável, celeste, admirável, crer. Mas não bastava crer, precisava ter um certo estado de espírito, que era inteiramente como eu desejava ser. Eu tendia para isso. E não queria ser outra coisa senão isso. Os senhores compreendem que esse amor à igreja assim vista, quer dizer, vista como ela deve ser vista, esse amor, logicamente, teria que levar ao ótimo. E que se os senhores perguntam como nasceu o ótimo, eu não tenho dificuldade em responder, nasceu com a fé. Quando recebi a graça do batismo, você me dá conta disso com todos nós, quando eu recebi a graça do batismo, quando comecei depois a me dar consciência de mim e viver, a graça da fé ia me empurrando e modelando para este ponto que a gente vê que a providência queria. Nesse ponto, eu espero exalar meu último suspiro, quando chegar a hora determinada por Nossa Senhora, mas acabar dizendo de tal maneira que as minhas palavras sejam, ao mesmo tempo, um hino de amor à Nossa Senhora e à Santa Igreja. Ainda que sejam só essas palavras: católico, apostólico, romano, escravo de Maria, mais nada. Por mais que eu fale, eu nunca terei falado suficientemente a respeito disso. É exatamente comunicar esse amor, esse enlevo pela res católica, pela coisa católica, pela Santa Igreja Católica, pela doutrina católica, pelo estado de espírito católico, em uma palavra, por aquilo que é católico, apostólico, romano. Mas que é um amor que a gente tendo bem, orienta a alma para tudo, esclarece tudo, põe em ordem tudo, dá facilidade para tudo, atrai para tudo quanto é bom e afasta de tudo quanto é mal. Amemos do fundo da alma essas três palavras e o que elas contêm. E eu falo aqui, sobretudo, eu insisto no estado de espírito: católico, apostólico, romano.
86 años de vida de Dr. Plinio. Alguien podría pensar que un hombre así, ¿cómo podía resumir su vida? ¿Sí? Pero Dr. Plinio la resumió. Él hizo en su testamento, sobre todo en un pedido paternal a sus hijos espirituales, él pidió que su vida fuera resumida en un epitafio de su tumba. Y él pidió que se inscribieran en letras grandes, resumen de la vida de Dr. Plinio. Virtutus et apostolicus plene Romanos. Un varón todo católico, apostólico y plenamente romano. Así fue Dr. Plinio. Él supo buscar en esta fuente maravillosa, en esta fuente divina, porque la Iglesia es la esposa mística de Cristo, la verdadera razón de su vida, la verdadera razón de su alegría. Cuántas y cuántas almas, y para no decir cuántos y cuántos católicos que buscan la felicidad en las cosas pasajeras, en las cosas que nosotros no vamos a llevar para la otra vida. Pero sí el título de católico, apostólico, romano, de aquel que es servidor de la Virgen, todo eso nosotros vamos a llevar. Y es ahí que nosotros encontramos la verdadera razón de nuestra alegría. Pido a nuestro Señor Jesucristo que con esta bendición pueda incutir en el alma de todos ustedes la verdadera alegría de ser católico. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!